A Bíblia conta o relato de certa vez, Jesus Cristo passou por uma determinada situação, né? Ele estava com Pedro, né, e os discípulos, e naquela ocasião apareceu uma situação em que vieram a cobrança de imposto, né, dali da região. E Pedro veio, os discípulos vieram, né, e disseram: Senhor, estão cobrando imposto, né? É como se você te recebesse um e-mail aí da Receita Federal, ou você recebesse uma intimação, ou um boleto referente ao imposto, ou seu boleto de IPVA, IPTU, né? E quando a gente morava em Chapadão, a irmã, que era da nossa igreja, ela trabalhava como personal trainer, e aí ela estava andando, né, caminhando com a aluna dela nas ruas de Chapadão lá, fazendo caminhada, né, era parte do processo, do programa, né, que ela preparou para aquela aluna. De repente parou um carro da prefeitura, né, e com um boleto na mão assim, né, um papel, e preencheu o nome dela e entregou para ela, né, com um boleto, uma ordem de pagamento. Que ela falou: mas o que é isso aqui? Aí ele falou: é imposto sobre serviço. Eu sou fiscal da prefeitura, você está prestando serviço de personal, então você tem que pagar o imposto, né? Então, acontece, cidade pequena acontece, gente. Fiscalização é mais ferrenha, né? Então, aconteceu isso com Jesus, né? Então, de repente, Jesus Cristo ele vem e E ele pergunta, né, para os discípulos, ele fala assim: peraí, pessoal, esse imposto aí como é que é para pagar? Quem que paga? Né? É os caras de fora, é os caras de dentro? O pessoal fala: ó, eles cobram do pessoal de fora. Falou assim, mas Jesus fala assim: mas para não escandalizar, já que eles estão cobrando, vamos pagar esse imposto aí. Aí, né, os discípulos devem ter falado: ah, dá o dinheiro aí que eu pago, né? Aí Jesus fala: ah, tá, o dinheiro. Pera aí, faz o seguinte: vá até o rio, pegue um anzol e lance. E você vai pescar um peixe. Quando você pescar esse peixe, você vai abrir a boca dele e vai ter duas moedas. Aí você paga o seu imposto e o meu. Esse trecho é muito interessante, porque Jesus, ele operando na mente de Deus, né, no sobrenatural, que é o caminho que Deus preparou para nós. Eu vou te falar uma coisa: você e eu, vivendo ou não, o caminho que Deus preparou para nós é o sobrenatural, tá? A gente pode não estar andando no sobrenatural, mas é o caminho que Deus preparou para você e para mim. É o caminho que devemos buscar viver. A gente precisa depender da nossa saúde sobrenatural, com responsabilidade. A gente precisa depender de Deus na nossa provisão de maneira sobrenatural, a unção através da nossa vida, fazer a obra de forma sobrenatural, acessar a mente de Cristo de forma sobrenatural. Isso é o caminho, é a proposta, é a obrigação moral do crente. Você está vivendo ou não, mas Deus preparou esse lugar, o sobrenatural. E aí Jesus, né, ele fala para que pagasse de forma sobrenatural. Então, os discípulos foram, né, pescaram, acharam as moedas e pagaram o imposto. Mas o interessante desse trecho é o seguinte, que mesmo sendo isento do imposto, Jesus ele pagou o imposto. Isso mostra o quê? Até dentro de uma revelação para a nossa vida civil, que você tem que pagar o imposto. Você tem que se alegrar e pagar o imposto. Você sabia que por muito tempo, às vezes a gente faz crítica, lógico, crítica política dos impostos muito caros, né? Carga tributária do Brasil é muito alta, coisa parecida, né? Realmente, dentro de uma análise política é. Mas numa análise espiritual, se há injustiça, é porque a igreja não prevaleceu. Se há injustiça, é porque eu e você não oramos o suficiente como igreja para Deus mudar as situações e ter um lugar justo. E outro ponto você tem que entender: o mundo jaz no maligno. Não adianta você querer justiça que vem do mundo. A justiça ela só é estabelecida quando Deus age.
com sobrenatural. Então, você tem que ter prazer, você tem que entender que você tem que buscar o prazer de pagar o imposto, sabia? Você que está me ouvindo aí, irmão, você tem que ter essa libertação. Libertação desse trauma, libertação dessa mente. Muitas vezes, o imposto, ele faz a gente murmurar, faz a gente reclamar, faz a gente perder a esperança de um futuro melhor. Ah, eu trabalho tanto para pagar não sei quanto de imposto. Às vezes a gente segue esse caminho. Eu mesmo já falei muitas vezes, fiz muitas críticas políticas, conversando com as pessoas, né, me manifestando. Mas ainda assim, nós temos que ter sabedoria e gostar de pagar o imposto, já que ele existe e tem que ser pago. A gente tem que gostar de pagar. Porque você tem que pensar assim, você gostando ou não de pagar, você vai ter que pagar. Não é verdade? Você tem aí sua casa, seu apartamento. Você gostando ou não, você tem que pagar o IPTU dele. Ah, eu odeio pagar imposto, mas paga. Eu amo pagar imposto, mas paga. Então você tem que ter uma mente aberta. Você tem que ter uma mente de graça. Uma mente onde Deus, o seu provedor, te dá condição de pagar o imposto. Então você tem que se alegrar, tem que começar a doutrinar a sua mente nisso. Falar assim, puxa, eu vou juntar o dinheirinho aqui e vou pagar esse imposto. Vou guardar, Deus vai abençoar, você parar para pagar. Vou pagar esses boletos aí de IPTU, puxa, usa sabedoria. Fala, se eu estou pagando IPTU é porque eu tenho um imóvel, uma casa que eu moro, uma casa, um bem a mais que eu tenho, que eu alugo para alguém, tenho uma renda, né? Se eu estou pagando IPVA da moto é porque eu tenho uma moto. Se eu estou pagando IPVA dos carros da minha família é porque eu tenho um carro. Você entendeu? Você tem que querer pagar. Para de ficar devendo imposto. Se batalhe para pagar, não deixa acumular, para de acumular. Você que é acumulador, tem veículo, sua vida financeira fica atrasada. Sabia disso? Você fica como se fosse um anarquista. É sério isso. Estude, é política, é um movimento anarquista. Anarcocapitalista. O movimento anarquista não aceita o Estado e fala que o imposto é roubo. Ele tem razão em parte, mas é um movimento sem objetivo, claro. Ele quer desfazer das regras da sociedade e quer viver a libertinagem. Essa que é a raiz do anarquismo. Então, se você tem um carro e mora numa sociedade que o imposto é aquele preço, pague o imposto. Deus vai te dar condições de pagar, ainda que não seja justo. Foi isso que Jesus quis ensinar, gente. Eu declaro libertação na sua alma agora, na sua mente, em nome de Jesus. Jesus olhou e falou, eu tenho que pagar? Ele falou, não, Senhor, mas vocês estão cobrando. Ele falou, mas eu vou pagar assim mesmo, sobrenatural. Vai lá na boca do peixe que vai ter. Então, você que está me ouvindo, pague os impostos. Se você tem uma empresa, pague os impostos da sua empresa. Se você tem funcionário, pague os impostos do seu funcionário. Pague a legislação vigente. Se você tem um carro, está em dívida com o seu carro, IPVA atrasado, vai atrás para resolver isso. Pague esses impostos. Tem uma privação na sua casa por algum tempo para pagar esses impostos. Isso eu declaro aqui profeticamente. Isso vai desamarrar a sua vida financeira. Deus quer que você confie nele para pagar os impostos. Vou falar de novo. Deus quer que você creia nele, tenha fé nele para pagar os impostos. Pague os impostos, é sério isso. Estou falando para o seu bem, igreja. Estou falando para o seu bem espiritual, para o seu crescimento. Eu não sou membro do governo, não faço parte do Estado, não sou funcionário público, não recebo salário do Estado para estimular você a pagar o imposto, para pagar meu salário. Não é isso. Eu estou falando como profeta, pela palavra de Deus. O que Jesus está mostrando aqui na atitude dele. Porque Deus é aquele que faz além. Deus é aquele que faz o sobrenatural. Deus é aquele que faz além da obrigação. Então, quando eles cobraram Jesus, ele não tinha obrigação de pagar. Jesus fez a si mesmo. Ele pagou, ele fez mais do que a obrigação. Isso é o que Deus preparou para quem anda na graça. É como o seu dízimo. Como você encara o dízimo? Como você vê o dízimo? Existem 3 tipos de pessoas com relação ao dízimo.
O crente, 3 tipos de crente. O primeiro não acredita no dízimo. Então ele não dizima quando sobra, dizima de vez em quando. Ele não acredita. O outro até faz o dízimo certinho, mas ele faz por obrigação. Ele faz parece com uma regra, né? Um peso na igreja que ele tem que fazer, ele tem que entregar o dízimo. Então ele faz por obrigação. Geralmente esses aí são só dizimistas. Nunca dá R$1 a mais para ninguém fora do dízimo. Esse tipo de pessoa geralmente é assim. Se você não tem um coração onde você dá o dízimo e também faz ofertas, você tem um problema. Você precisa entrar na graça. Tá? Ouça o que eu estou falando. Agora tem aquela pessoa que entende a graça de Deus. Geralmente é a pessoa que ora, que lê a Bíblia, que jejua. Ela vê o dízimo não como obrigação, ela vê como algo a mais. Ela pode fazer mais. Ela faz com alegria, ela entrega o seu dízimo com prazer. Porque Deus é o abençoador dela e Deus faz milagre até na vida dela. E ela não entrega só o dízimo. Tudo que é oportunidade para ofertar, ela sempre está aberta. Ela ouve a voz do Espírito para ofertar. Ela faz votos para ofertar. Ela vai num culto, né, e dá para Deus no culto. Né, como pregamos esses dias. Aí, o culto na igreja é um lugar para você dar. Então você tem que dar uma oferta. Todo culto que você vai, você tem que dar uma oferta. Você tem que dar oferta, dar o seu tempo, dar o seu louvor a Deus. Dar o seu jejum a Deus. Fazer para Deus, realizar para Deus no culto. Você recebe de Deus o seu secreto, quando você faz sua oração, quando você lê a sua Bíblia na sua casa, quando você separa tempo em casa, aí você recebe de Deus, é o lugar de receber. Então, considere o seu dízimo. Não seja alguém infiel no seu dízimo, mas entregue o seu dízimo, mas com alegria, com a graça, aberto em Deus, para realizar. Não entregue o seu dízimo como uma lei. Tem pessoa que pergunta, como que é o dízimo? É certinho 10%? Irmão, é o mínimo é 10%. Às vezes a pessoa recebe lá 1.715, ela entrega o dízimo 171,50. Ela pode entregar 175, ela pode entregar 180, ela pode entregar 200, pode arredondar para cima. Porque não é uma lei, não existe uma lei. Existe uma graça. Né? Eu sei que às vezes tem pessoas que fazem certinho porque acham que tem que ser certinho. Mas o que vale para Deus é você realizar mais, é uma liberdade. Então, entenda assim, você não tem que dar o dízimo, você pode entregar o seu dízimo. Você pode entregar suas ofertas. É importante você entender isso. Jesus espera, como Jesus olhou, ele entendia, vivia a mente de Deus, ele sabe que Deus ele trabalha de fazer mais do que obrigação. Então ele falou, eu não tenho obrigação de pagar o imposto, mas eu vou pagar. É assim que você tem que ter a sua disposição. Você não tem obrigação, mas você faz. Faça as coisas além da sua obrigação. Toda pessoa que cresce no seu local de trabalho é aquele que faz além da obrigação. Toda pessoa que cresce no reino de Deus, é usado por Deus, é aquele que faz além da obrigação. Ele flui dele a vida, ele dá lugar à vida, ele dá lugar à graça, ele dá lugar a realizar para Deus. Então, preste atenção nisso, igreja. Mude esses parâmetros, mude esses pensamentos, que essa palavra te ajude, coopere com você grandemente. Em nome de Jesus.